Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e hoje vamos voltar a falar do cheque formação mais digital. Em dezembro de 2024 eu fiz aqui um episódio a falar sobre isto, na altura com o convidado da Code for All, uma entidade que me contactou para apresentar isso, uma entidade, vamos dizer, parceira, ou pelo menos elegível para esta questão do cheque de formação mais digital. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link dessa conversa para que possas rever e onde nós falámos exatamente sobre o que é o cheque de formação, como é que ele funciona, como é que ele estava neste momento, ou naquele momento, em dezembro de 2024, a ser aplicado, essas coisas todas, e vou deixar aí na descrição o link para poderes ver essa conversa. De uma forma muito geral, muito rapidamente, estamos a falar de um apoio do governo, neste caso gerido pelo IFP, em que é possível as pessoas terem 750 euros gratuitos, ou 750 euros, vamos dizer, oferecidos, para fazerem formação das suas competências digitais. Isto é aplicável a qualquer pessoa cumprindo dois requisitos. Primeiro, que estejam a trabalhar, seja por conta de outrem ou por conta própria. E o segundo requisito, que não tenham quaisquer dívidas nem à autoridade tributária, nem à segurança social. E, portanto, se tu cumprires estes dois requisitos, serás, à partida, elegível para ter estes 750 euros de formação gratuita. Não quer dizer que a formação só possa custar 750 euros. Se custar mais, és reembolsado, então, no máximo deste valor. Se custar os 750, faz uma formação completamente gratuita. Por isso, de uma forma muito resumida, para te relembrar ou para te dar aqui este pequeno alerta que isto sequer existe, fica aqui este resumo, mas convido também a veres a outra conversa onde falámos com muito mais detalhe sobre tudo isto. O episódio de hoje é para relatar a minha experiência, porque tal como me tinha comprometido nesse episódio em dezembro, eu aderi à medida, fiz um curso com a Code for All, este tal parceiro de quem te falei e com quem tive esta conversa em dezembro. Fiz o processo todo de início ao fim, o curso já está terminado, o processo de reembolso também, e, portanto, vou fazer aqui um episódio hoje a relatar toda a minha experiência para que possas perceber na realidade como é que isto funcionou. Para o meu caso, acredito que não seja propriamente diferente de pessoa para pessoa, há de fugir 1 ou 2 dias, se calhar, daqui dos prazos que eu vou dar, mas de uma forma muito geral, e pelo menos a experiência que eu vou tendo, das pessoas com quem eu vou falando, a própria opinião e experiência da Code for All, diz-me que, de uma forma geral, o processo é bastante semelhante àquele que eu tive, e portanto aqui vou fazer o meu relato deste processo. Ora, isto começou no dia 6 de maio, altura em que eu fui ao site da Code for All e fiz a minha pré-inscrição no curso de Inteligência Artificial para o setor da comunicação. Também vou deixar aqui na descrição aqui do episódio o link específico do curso que eu fiz. Setor da comunicação, um dos públicos-alvo é os criadores de conteúdo, que é o meu caso. Ok? Então, mas há também para outros, há para o setor da contabilidade, dos recursos humanos, jurídico, há uma série de outros setores de atividade que podem fazer sentido para ti, e aqui o objetivo era ter uma formação para que eu pudesse aprender melhor e mais sobre ferramentas de inteligência artificial e como é que as posso aplicar ao meu trabalho, ao meu dia-a-dia, ao meu negócio. E então, este processo começou no dia 6 de maio, onde eu então fui ao site da Code for All, fiz a minha pré-inscrição e fiz o pagamento de 50 euros para reservar o meu lugar. O que é que isto quer dizer, reserva de lugar? Quer dizer que eu depois a seguir fiz a candidatura ao cheque de formação mais digital, que já vou falar a seguir, e se esta candidatura por algum motivo não tivesse avançado, não tivesse sido aprovada, estes 50 euros eram-me reembolsados, ok? Estes 50 euros foram pagos à Code for All para reservar o meu lugar enquanto eu estava a fazer este processo de candidatura. Se fosse aprovado, que é o que vamos falar a seguir, e felizmente foi, dão os passos seguintes. Se não fosse, este valor de 50 euros ser-me reembolsado. E, portanto, isto foi no dia 6 de maio. No mesmo dia, recebi da Code for All toda a documentação que precisava para o processo do IFP e também um PDF, um guia super completo a explicar o passo a passo do processo de candidatura ao cheque de formação mais digital. Vou já fazer aqui um pequeno aviso. O IFP, como boa entidade pública portuguesa, é extremamente burocrática e, portanto, o processo não é que seja difícil, mas é chato, demora algum tempo, tem muita coisa para preencher, pede uma série de documentação e este documento, este passo a passo, este guia que a Code for All fornece, ajuda bastante a orientar nesse processo. A plataforma não é que seja, como costuma dizer, rocket science, não é nada disso, mas acredito que seja muito fácil perdermos na navegação daquela plataforma
e claramente aqui este guia da Code for All ajudou bastante. Até porque há documentação que a própria Code for All tem que disponibilizar para este processo de candidatura. E então, no mesmo dia em que fiz a inscrição e fui o pagamento de 50€, recebi no meu e-mail essa documentação que é necessária e este tal guia. No dia seguinte, eu fui ao site do IFP, criei conta, dá para fazer o login através das nossas credenciais do site da Autoridade Tributária, o Portal das Finanças ou da Segurança Social. No meu caso, optei pela Segurança Social e, portanto, ele já foi buscar uma série de informação minha. Comecei a preencher tudo, a seguir o passo, a anexar a minha documentação, também o meu cartão de cidadão, o meu certificado de habilitações, a tal documentação que a Code for All me enviou, etc. Comecei a submeter tudo e bati ali num problema técnico, porque basicamente o que é que aconteceu? Eu fiz login, como eu estava a dizer, ou seja, o meu registro na conta do IFP foi utilizando o meu registro da Segurança Social, e então muitos dados meus pessoais ele foi buscar ao meu registro da Segurança Social, ótimo. Curiosamente, é engraçado e caricato, quais é que foram os dados que ele não foi buscar? O meu número de Segurança Social. Eu fiz login na plataforma com o meu número e a minha password de acesso à Segurança Social e um dos dados que ele não conseguiu ir buscar foi exatamente o meu número da Segurança Social. Não percebo muito bem porquê, não percebo muito bem tecnicamente o que aconteceu, mas este campo era de preenchimento obrigatório, ele não foi buscar e não me deixava editar aquele campo manualmente. Ou seja, tive que parar o processo, contactar o IFP, enviar uma mensagem, dizer tenho aqui este problema, mandar os print screens, etc. E isto demorou algum tempo. Na minha opinião, demasiado tempo do que seria expectável, ou muito mais tempo do que seria expectável. E posso dizer que isto foi, ou seja, foi no dia 7 de maio que eu fiz este processo e encontrei este erro. Enviei a mensagem para o IFP e só no dia 20 de maio, por isso sensivelmente 2 semanas depois, é que conseguiram resolver o problema e eu consegui submeter a minha candidatura. Lá conseguiram forçar, introduzir lá o meu dado da Segurança Social e depois o resto já lá estava tudo guardado, foi só submeter, mas demorou aqui 2 semanas em que eu estive à espera que resolvesse este problema. Como eu estava a dizer, é um processo um pouco chato, demorou-me, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, preencher os campos todos, anexar a documentação toda. Sim, não é o trabalho mais entusiasmante do mundo, mas faz-se. Na verdade é essa. Vamos ser muito honestos. Mais uma vez, com o apoio daquele guia da Code for All, a coisa faz 15, 20 minutos, está o processo submetido. Dia 20 de maio, então, eu submeto a minha candidatura e a aprovação vem no dia 11 de junho. No dia 11 de junho, portanto, mais 3 semanas, e atenção que o IFP diz que pode demorar até 30 dias, e portanto foi um bocadinho antes desses 30 dias, recebo então uma notificação no e-mail, uma notificação do IFP a dizer que a minha candidatura foi aprovada, o que quer dizer que eu então estava elegível para fazer este curso. E então há essa comunicação com a Code for All e o passo seguinte foi no dia 17, por isso uma semana depois, sensivelmente, eu fazer o remanescente, o pagamento dos 700€, porque este curso custou 750€, ok? Portanto, foi alinhado com este benefício do cheque de formação mais digital. E então, no dia 17 de junho, eu fiz o pagamento à Code for All destes 700€, já tinha feito os 50 na pré-reserva, fiz agora o pagamento dos 700, porque o cheque de formação mais digital funciona por reembolso, ou seja, nós temos que fazer o pagamento à entidade formadora, o pagamento do curso, e no final, se houver aproveitamento e tudo isso, o IFP vai reembolsar-nos. Isto é uma medida de reembolso, ok? E, portanto, há sempre este valor que nós temos que pagar para fazer o curso, e depois, no final, somos reembolsados se completarmos o curso, obviamente, e com aproveitamento, ok? Porque lá está, se fosse o IFP a pagar diretamente à entidade, por exemplo, podia haver aqui uma série de dinheiro que era desperdiçado por pessoas que depois não iam fazer o curso, o dinheiro estava gasto, e assim, de certa forma, ao termos que ser nós a, vamos dizer, adiantar os 750€, há um compromisso maior, porque eu sei que se não fizer o curso, não vou receber o reembolso. Além da questão, como é óbvio, da questão da própria aprendizagem e da própria qualidade do curso, também vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente, mas que fique bem claro, isto é uma medida de reembolso. Eu pago o meu curso na íntegra ou de acordo com a metodologia da entidade formadora e do curso e eu depois sou reembolsado no final. Então, dia 17 de junho, eu faço o pagamento dos 700€ que faltavam. O curso decorreu de 1 a 17 de julho e posso dizer que foi um curso bastante completo, porque foi um pouco a tudo. Começou por uma parte mais teórica barra técnica
da inteligência artificial como um todo, explicar o que é, explicar de onde é que surgiu os primeiros, um pouco da história da inteligência artificial, o que é a inteligência artificial na prática, e foi logo na primeira aula uma discussão muito interessante, que é o que é a inteligência artificial e que nos obrigou a dar um passo que é tentar perceber o que é a inteligência, porque se estamos a falar de inteligência artificial, então se calhar temos que definir primeiro o que é a inteligência natural, digamos assim, para depois percebermos o que é a inteligência artificial e, portanto, há uma primeira aula nesta perspectiva mais de entender o que é a inteligência artificial, de onde é que ela surgiu, como é que ela funciona e tudo isso. As aulas seguintes são muito práticas, ou pelo menos no meu exemplo, no meu curso, foram muito práticas. Foram divididas foram agrupadas, digamos assim, por tipos de ferramentas. Tivemos uma aula para ferramentas de texto, uma aula para ferramentas de imagem, uma aula para ferramentas de vídeo, uma aula para ferramentas de áudio. Foram agrupadas desta forma para depois também conhecermos várias ferramentas diferentes, várias plataformas diferentes e entendermos que a inteligência artificial, como um todo, tem, como qualquer outra coisa, várias ferramentas e cada um faz a sua coisa. Nós já assumimos, por exemplo, com muita naturalidade que vamos utilizar o Word para escrever textos, o Excel para fazer contas, o Outlook para enviar e-mails, e aqui é exatamente igual. Vamos usar, ou podemos usar, e devemos usar, de certa forma, uma ferramenta para fazer texto, uma ferramenta para gerar imagens, outra para gerar vídeos, porque dificilmente, e isso foi um dos pontos que também foi discutido ao longo do curso, que é, será que algum dia vai haver uma ferramenta única, uma que faça tudo impecavelmente bem? Não sabemos, é verdade. Mas é pouco provável, porque senão já teríamos hoje em dia uma ferramenta Microsoft, por exemplo, com os anos que já existem de ferramentas Microsoft, que fizesse isto tudo tão bem como qualquer uma delas individualmente. E isso não está a acontecer. E, portanto, aqui é um bocadinho igual. Há ferramentas que são melhores em determinadas coisas. E nós, ao longo destas aulas, fomos então vendo quais são as hipóteses e quando é que elas funcionam. E há umas que funcionam mesmo, por exemplo, agarrando na questão de texto. Há muita ideia que o ChatGPT serve para tudo. Mais ou menos. Sim, o ChatGPT é bastante competente a fazer praticamente tudo, mas se nós quisermos coisas mais específicas, há outras ferramentas que são melhores. Falámos do Perplexity, falámos do Claude, falámos de uma série de outras que, cada um no seu espaço, tem a sua função e que são produtivas e são interessantes para nós. E, portanto, esse foi claramente o foco da aula, do curso, desculpa. Foi termos sessões práticas, onde fomos conhecendo as plataformas, percebendo o que elas fazem e fomos aplicando. Fomos tendo exercícios para fazer, entre aspas, trabalhos de casa, para ir testando isto tudo. E este foi claramente o grande foco. Ou seja, uma fase inicial mais teórica barra técnica para percebermos o contexto de inteligência artificial como um todo, mas claramente o foco do curso foi a parte prática para podermos no dia-a-dia utilizar as ferramentas da melhor forma, fazer os melhores prompts, utilizar as ferramentas mais indicadas para o nosso trabalho, muito focado nesta questão prática. O curso decorreu então de 1 a 17 de julho e mais ou menos 2 semanas depois, foi no dia 29 de julho, eu recebi da Code for All a documentação toda que precisava da conclusão do curso. O certificado de conclusão e um outro certificado específico, é o certificado SIGO, que é uma plataforma, salvo erro também do IFP, uma plataforma eletrónica, e que é uma documentação que nós também precisamos para fazer o que o IFP chama de encerramento de processo. Ou seja, no dia 17 foi a última aula do curso, no dia 29, mais ou menos 2 semanas depois, recebi o resto da documentação que faltava da Code for All, da documentação de conclusão de curso, mais uma vez com o tal guia para o que é que eu faço com isto agora. E eu no dia 30 fui à plataforma do IFP fazer o tal pedido de encerramento, submeter esta documentação adicional, preencher a informação que faltava, submeti tudo e no dia 3 de setembro, por isso um pouco mais do que um mês depois, mais uma vez o IFP fala em 30 dias aqui, apanhámos o agosto pelo meio, eventualmente com um pequeno atraso, mas completamente irrelevante. Eu submeti dia 30 de julho e no dia 3 de setembro recebo a notificação do IFP a dizer que o reembolso foi processado para o meu IBAN e no mesmo dia tinha os 750 euros de volta na minha conta. E, portanto, eu no momento inicial paguei 50 euros para guardar o meu lugar. Quando o processo foi aprovado, ou seja, dia 6 de maio paguei os 50 euros para guardar o lugar. Dia 17 de junho paguei os 700 euros do resto do curso. E dia 3 de setembro recebi os 750 euros de reembolso, o que quer dizer que o meu curso ficou então completamente gratuito para mim. Sim, mais uma vez, tive que adiantar os 750 euros, tinha que os ter antecipadamente
para poder pagar, mas no final de contas eu tive uma formação de qualidade, aprofundada, onde aprendi bastante e eu não era uma pessoa que estivesse completamente a zeros em inteligência artificial. Já utilizava algumas ferramentas no meu trabalho e na minha vida pessoal com alguma regularidade e, portanto, já não ia concretamente do zero, nem perto disso. E é sempre esta questão que é, se calhar, são cursos muito básicos. Não senti isso. Obviamente que se eu for um engenheiro de software especialista em inteligência artificial, a aprendizagem será um pouco mais difícil, porque serão coisas que eu se calhar já sei. Se eu for ultra especialista naquilo, talvez. Mas, mais uma vez, a Code for All tem diferentes tipos de cursos, obviamente com diferentes durações, diferentes preços, diferentes conteúdos, mas sobre os quais eu posso usar estes 750 euros. Mesmo que seja um curso que custe 3.000, eu posso gastar só 2.250, porque consigo abater os 750. Mas eu acredito que para a maioria das pessoas, mesmo que já utilizem com alguma regularidade a inteligência artificial ou as ferramentas de inteligência artificial, podem beneficiar bastante destes cursos por setor de atividade que a Code for All disponibiliza, e no final tens uma formação de qualidade, interessante, onde aprendemos e que se torna, no final de contas, gratuito, ok? E, concluindo, é uma coisa altamente vantajosa. Isto era uma medida que era para ter terminado, e quando falei nessa conversa inicial com a Code for All em dezembro, o plano inicial do IFP era que terminasse a 30 de setembro deste ano, e portanto já estaríamos aqui mesmo na reta final. No entanto, a medida foi prolongada até ao final do ano. Cursos que concluam até ao final do ano, até 31 de dezembro, podem ser elegíveis. Lá está, é uma candidatura, pode ser rejeitada por algum motivo, que isto fique bem claro, mas cursos que completem ou que terminem até 31 de dezembro poderão ser então elegíveis para este cheque de formação mais digital. E 750 euros de formação gratuita nesta área digital, ok? Eu estou a falar da Code for All e dos cursos de inteligência artificial, mas a Code for All tem outro tipo de cursos noutras áreas também dentro desta área digital, e há uma série de outras entidades a fazer o mesmo, e portanto isto é uma medida genérica para ganharmos competências digitais. Vamos ser muito honestos. Se já precisávamos agora, ou nos últimos anos, claramente com esta questão da inteligência artificial, ainda mais iremos precisar. Isso aí é completamente inegável. Temos que apanhar este barco da inteligência artificial, porque senão vamos ficar para trás. Eu não faço ideia o que é que vai acontecer no futuro com a inteligência artificial, até que ponto é que ela vai chegar, quão dependentes ou não vamos tornar dela, se isto será o Exterminador Implacável versão real e a Skynet vem aí matar-nos a todos. Eu não sei por onde é que isso vai, mas uma coisa eu sei. Hoje em dia é inegável que devemos ter competências digitais de uma forma geral e inteligência artificial de uma forma mais concreta. E que nos próximos anos elas vão ser muito valorizadas, porque elas são hoje, e vou arriscar a dizer, serão cada vez mais, ferramentas de trabalho que nós temos que saber utilizar. Se não soubermos utilizar, vamos ficar para trás. Vamos perder esse comboio e vai ser muito difícil apanhá-lo lá mais à frente. Porque a tecnologia, acho que todos nós temos esta sensação, a tecnologia anda cada vez mais rápido. É um ritmo cada vez mais acelerado. E aqui, isto, lá está, há 4, 5 anos, quem é que falava de inteligência artificial? Apesar dela já existir, claro que sim, mas ninguém falava disso. Nos últimos 2, 3, isto tem levado um ritmo completamente avassalador e só tem tendência a aumentar. As tecnologias, a adoção é sempre mais complicada no início e depois vai acelerando cada vez mais. E nós já estamos nesta fase muito acelerada. Se nós não entramos neste comboio agora, vai ser muito difícil apanhá-lo lá mais à frente. Vamos ficar para trás. E, portanto, trabalhar nas nossas competências digitais, e aqui especificamente esta parte da inteligência artificial, é, na minha opinião, fundamental. Foi isso que eu fiz, é isso que continuarei a fazer, porque lá está, é um mundo que está constantemente a avançar e com coisas novas a acontecer, novas ferramentas, novas plataformas, novos desafios, e eu quero estar a par disso, e portanto fica aqui a minha recomendação que realmente penses sobre isso e que faças este investimento na tua formação, e tens aqui uma oportunidade. Eu acho que nós andamos sempre a queixar-nos que o governo nunca dá nada e que é só para cobrar impostos, e temos aqui uma oportunidade em que o governo nos está a dar 750 euros para melhorarmos as nossas competências, e acho que é claramente de aproveitar. A minha experiência neste processo todo foi francamente positiva, tanto na parte Code for All, enquanto entidade formadora, os conteúdos, o apoio, etc., como também na parte do IFP. Sim, é um processo burocrático, chato, podia ser mais rápido, mais simples. Talvez eles também precisem de uma própria inteligência artificial para ajudar ali, quem sabe,
mas foi relativamente tranquilo e a experiência foi positiva. Tudo foi dentro dos timings que estavam esperados e, no final de contas, acho que isto é o ponto fundamental. Eu fiz uma formação uma formação de qualidade, que isto fique bem claro, completamente gratuito e, portanto, quero também desafiar-te a pensar sobre isso. Especificamente sobre a Code for All, e se fizer sentido para ti, eu vou deixar também na descrição do episódio um link para conheceres os cursos da Code for All, e se fizeres a inscrição num dos cursos e utilizares o meu cupão, o meu código Sérgio Rodrigues, terás também acesso a um mês de ChatGPT Plus, lá está, para praticares as tuas novas competências digitais. Isto é uma parceria. Este vídeo em concreto não é remunerado de forma nenhuma pela Code for All, é uma partilha genuína da minha experiência, tal e qual como o primeiro vídeo também não fui remunerado de forma nenhuma para o fazer, foi realisticamente para dar a conhecer uma medida que estava a cair no esquecimento. Eu já não lembro exatamente dos números, mas lá está, nesse episódio foi falado sobre isso, que naquela data uma pequeníssima parte do orçamento que estava previsto do IFP para esta medida estava a ser utilizada. A medida estava a ser completamente desperdiçada e o dinheiro ia ficar inutilizado. E, portanto, estes conteúdos em concreto e tudo aquilo que eu vou falando no Instagram não é de forma nenhuma patrocinado pela Code for All, mas existe esta parceria e eu também tenho uma remuneração associada por cada inscrição que houver nesse curso, mas que a ti não te afeta absolutamente nada, tu pagarás o teu curso, não vais pagar mais pelo curso para eu receber alguma coisa, não é nada disso, mas mais uma vez eu gosto que estas parcerias sejam o mais transparentes possível e, portanto, sim, se fizeres a inscrição através desse link, utilizando esse código, tens benefícios para ti e eu também tenho um benefício financeiro por ter levado essa inscrição em meu nome, digamos assim, mas que fique bem claro, como eu sempre disse e sempre direi, qualquer parceria que eu faça será sempre algo que eu acho que, das duas uma, ou que eu próprio utilize, foi o caso, e que goste, ou então que por algum motivo eu não utilize, mas que eu veja real valor. E, portanto, esse para mim é um ponto assente nas parcerias que faço, e aqui não é diferente, e quero convidar-te então a conhecer os cursos da Code for All, vê aí o link, vê o cupom se fizer sentido para ti, ficas aqui com a documentação do processo. Alguma questão que tenhas também, obviamente, deixa aí um comentário, envia uma mensagem, e eu também tenho todo o gosto em responder às dúvidas que tenhas, mas para fechar, o meu objetivo e o meu desafio é exatamente esse. Informa-te, desafia-te, evolui, aprende, aumenta as tuas competências e esta área digital nos tempos que correm é fundamental para o nosso dia-a-dia, para a nossa evolução profissional e para tudo o que nos rodeia. Espero que tenhas gostado desta mensagem, deste episódio. Mais uma vez, se tiveres alguma questão em relação a este processo da Code for All, do IFP, do cheque de formação, deixa aí uma mensagem que eu tenho todo o gosto em responder. Se tiveres outra questão sobre outro tema qualquer, também envia mensagem e eu tenho todo o gosto em, no episódio futuro, responder às tuas questões. Muito obrigado e até à próxima.